Boa noite, professor. Então, a gente é da equipe Rocket e a gente vai apresentar nossa entrega final, nessa nossa entrega 4. Aí a gente construiu esse documento, mas ele é só uma questão mais visual mesmo, porque tudo que a gente falar, que tudo que está de conteúdo nesse documento já está no Pages, então não tem nada nesse documento que seja algo novo, algo só desse documento, né? Algo único desse documento. Então esse documento a gente montou mais para mostrar a construção do nosso software como uma linha do tempo. Então fica algo mais dinâmico, né? Então esse documento é mais um compilado do que a gente construiu aí e vai apresentar de uma forma dinâmica. Então, eu sou o Rafael, vou começar apresentando, depois os meus colegas vão continuar. Pode baixar um pouco. Então, primeiro, a gente construiu aí uma seta do tempo, então falando um pouco de cada entrega, né? Então, a gente tem o início da disciplina e a entrega final, e no meio período aí a gente teve definição do projeto, engenharia de software, engenharia de requisitos, a coleta, cronograma, o backlog e refino, definição do MVP, e na entrega final a gente vai mostrar o software sendo executado. Então, e aí são os tópicos que a gente vai abordar, né? Então, falando um pouco sobre a definição do projeto, qual que é o contexto, né, do nosso projeto? O nosso cliente é um advogado tributarista e ele consulta sites do governo para obter dados de CNPJ, dívidas, porte, setor da empresa, enfim, né? Coisas úteis ali para ações judiciais que ocorrem no trabalho dele. Então, aí ele utiliza um sistema web pago, especializado em recuperação tributária, que reduz esse trabalho que ele tem de ficar coletando dados e vendo se são aplicáveis a teses em alguns dias, né? Então, qual que foi a nossa oportunidade? Que o processo atual dessa pesquisa é manual e por ser manual, ele às vezes demora muito. Então, são trabalhos de semanas. E o site que ele utiliza para automatizar uma parte desse processo, que é o clique fiscal, ele tem um custo elevado, ele é R$ 550 por mês. E também ele não é muito personalizável para o nosso cliente, né? Então ele acaba limitando o nosso cliente no sentido de personalização. Então, aí que a gente chegou à nossa oportunidade e veio com um objetivo. Qual que é o objetivo? Consulte tributário, então visa otimizar a rotina desse advogado, reduzindo o tempo de análise de duas a 3 semanas para até no máximo uma semana, e aumentando a eficiência na identificação dessas oportunidades de recuperação fiscal. E vai se automatizar, né, esses processos e centralizar algumas informações fiscais. E o principal desafio do software é cruzar essas informações CNPJ para mapear essas oportunidades de tributárias, né, de que onde foi pago o imposto adicional. Então, e a escolha das nossas tecnologias também foi um pouco de obstáculo, já que a maioria do grupo não tinha tanta familiaridade, mas a gente foi aprendendo a lidar. Então, esses foram os principais desafios. Então, passando da definição do projeto, que foi a primeira parte da entrega da disciplina, veio os processos de engenharia de software. Então, analisando o estudo, baseado nas aulas, a gente escolheu que a gente ia aplicar uma abordagem ágil, com ciclo de vida interativo incremental, e o processo do Scrum. Aí também foi cogitada a adoção da espiral como processo, mas como um caso comparativo que a gente já tem lá no Pages, né? Esse quadro, aí mostra do porquê a gente preferiu escolher o Scrum, né? Então, o Scrum, uma justificativa básica, ele foi escolhido porque a natureza do direito tributarista ela é bem dinâmica, então tem sempre mudanças muito frequentes de ideias. Então, ter sprints de 1 a 2 semanas garantem essas entregas rápidas e o feedback alinhado com o nosso PO. Então, é um meio que sempre está mudando. Então, a gente precisava de algo que acompanhasse essas mudanças dinâmicas. Por isso, o uso do Scrum. Passando para a próxima. Então, a partir do uso do Scrum, a gente agora selecionou alguns processos de engenharia de requisitos. Então, baseado em algumas atividades e técnicas, a gente selecionou o que mais coincidia com o projeto e era mais interessante, né? Então, na parte de licitação e descoberta, temos a entrevista com stakeholders, análise de concorrência, análise de consenso, a técnica Moscou, workshop de requisitos, declaração ético e user stories, representação, a gente tem protótipos e wireframes. Pode passar. Aí, Verival, a gente tem validação de requisitos com Dot e Dodge, coleta de feedback. E organização e atualização, a gente tem um backlog de requisitos e pontos por história, né? Story points. Então, a gente fez isso, né? Definiu o projeto, selecionou qual estratégia de engenharia de software a gente ia utilizar, qual estratégia, quais atividades da engenharia de requisitos a gente vai utilizar. E agora a gente vai relacionar uma com a outra, né? Agora a gente tem aí as prints, pode ir passando, que a gente relaciona para cada fase do Scrum a atividades e técnicas da engenharia de requisitos. Então a gente tem de planejamento de sprint, desenvolvimento, revisão, tá tudo no Pages, né? Não vou me estender muito porque o tempo é limitado. E aí a gente tem algumas evidências das atividades, né? A gente tem evidência de reunião, entrevista com o cliente, né? Que é entrevista com o stakeholder,
declaração, que é de divisão em épicos, representação, que é o nosso wireframe, verival, aí, nosso Dodge. Pode passar mais uma. Organização e atualização no Trello, do backlog, e análise de consenso, a gente utilizando ali a etiqueta must, que é uma organização, priorização pelo método Moscou. Então, no geral, essa primeira parte é isso. Bom, agora falando sobre os requisitos, começando aqui pelos requisitos funcionais, nós identificamos 19 ao todo. Primeiro, sobre a gestão do produto, temos o requisito funcional 1, para a consulta de dados públicos via CNPJ, o 2, que permite que o usuário edite esses dados. Segundo, o gerenciamento do conteúdo jurídico, onde o administrador alimenta a plataforma. Isso vai incluir toda a gestão das teses tributárias definidas nos requisitos 3 ao 7. E sobre as categorias vão estar inclusos os requisitos 6, que é de criar a categoria de tese, e o 17, que edita elas, e, por fim, o 19, que o usuário pode visualizar elas. Sobre as perguntas jurídicas, temos o requisito 08 ao 11, e o 8 define a criação das perguntas e o 11 a visualização delas. Por fim, o diagnóstico e a geração de relatórios, que engloba o 12, e a realização do questionário de diagnóstico, o 14. E para a visualização do relatório de teses aplicáveis, o 16, para a exportação desse relatório em PDF. E sobre os requisitos não funcionais, temos 9 deles. Um exemplo seria o requisito não funcional 4. Nele, a gente define um requisito de segurança, exigindo que as senhas sejam protegidas como hash, usando a biblioteca do Node. E também temos o 8, que estende as exigências de HTTPS para a comunicação de APIs externas. Então, com esses requisitos funcionais e não funcionais, a gente montou o cronograma. Como pode ver na tabela, nosso projeto foi dividido em 6 sprints e a gente começa o planejamento e termina com o deploy final. Sobre o nosso backlog. Para a construção do nosso backlog, nós utilizamos a técnica Backlog Building, que é uma técnica ágil que a gente utilizou com o intuito de garantir que o que vai ser entregue é aquilo que realmente vai atender às necessidades do advogado, né? É uma técnica que garante clareza e garante uma entrega de valor no negócio. E a gente identificou duas pessoas principais, que seriam o cliente e o advogado. O cliente ele cria perguntas jurídicas que serão utilizadas nos questionários e teses tributárias relacionadas com as perguntas. E o advogado, ele consulta a biblioteca de teses, realiza questionários de diagnóstico tributário e ele espera visualizar teses atuais que podem ser aplicadas em casos jurídicos e fazer um levantamento de teses aplicáveis de forma rápida e eficiente. Os problemas identificados a partir dessa técnica foi muitos processos manuais, então o cliente desde o começo nos relatou que ele tinha que fazer tudo manualmente, tipo, como pesquisar CNPJ, enfim. Baixa eficiência na análise tributária, altos custos com plataformas externas, limitações de customizações com plataformas externas, o alto custo também. Ele relatou que o valor do clique fiscal, que seria o software concorrente com esse, era 550, se não estou enganado, o que é considerado alto. Falta de centralização de dados de CNPJ, dificuldade na geração automática de relatórios. E as expectativas seria a redução significativa do tempo de análise tributária, né, só pelo fato de deixar de ter aquele monte de processos manuais. Automação eficiente dos processos, redução dos custos operacionais, geração automática e personalizada de relatórios e, enfim, não vou me prolongar muito. E a partir disso nós chegamos a gerenciar teses tributárias, né? Que armazenar teses para que os usuários as visualizem, relacionar teses às perguntas jurídicas, manutenção de teses deve ser rápida e intuitiva, e chegamos também a essas PBIs, que seria criar tese tributária, visualizar teses tributárias cadastradas, criar categorias de teses tributárias, editar, enfim, um CRUD completo das teses. Eu vou falar sobre as user stories. Nessa etapa aqui, ela foi feita com base na coleta de requisitos, também buscando entender as principais necessidades do advogado tributarista. E, basicamente, nessas primeiras... A gente coletou um total de 19 user stories, onde apenas 14 foram para o nosso MVP. E, basicamente, essas primeiras user stories aí, elas são a de consultar dados de empresa, que, basicamente, a partir de um CNPJ de uma empresa, a gente vai poder consultar dados dele em um diagnóstico para melhor visualização das informações. A segunda da o S8, a 9, a 11, a 12 e a 15 serão referentes aos questionário jurídico do nosso diagnóstico, basicamente sendo a 8, permitindo a audiência. E a 9, a edição da pergunta, a 11, a visualização. E a 12 serão referente ao questionário em si, e a 15 sendo referente ao apagar o questionário.
Basicamente, a gestão das teses tributárias vão ser feitas pela US 3, 4, 7 e a 14, onde a 3 vai permitir o administrador cadastrar as teses tributárias, a 4 vai permitir o administrador editar as teses já cadastradas, a 7 vai permitir visualizar, e a 8 você vai. Não, e a 14 você vai permitir visualizar os relatórios das teses aplicadas. Referente às teses, a gente vai ter a US 6, vai permitir o administrador criar as categorias. A categoria de tese, desculpa. Referente às categorias de tese, a US6 vai permitir o administrador criar a categoria, a US17 vai permitir editar o nome da categoria e a US19 vai permitir visualizar todas as categorias. E por nosso último, a nossa US20 trata da autenticação da funcionalidade de login. E essas são todas as nossas US. Agora falando sobre a priorização do backlog, a gente usou que basicamente é que a gente vai categorizar os requisitos em must have, should have e won't have. Basicamente a gente vai usar a colaboração com o cliente para estimar o valor de cada US para o negócio, sendo o must have a funcionalidade essencial, o should have as funcionalidades importantes, o could have funcionalidades desejáveis e o won't have funcionalidades que foram deixadas para fora do escopo. No nosso backlog foram colocadas 14, como já foi dito antes, colocaram 14 USs que foram must have, no caso as que foram pro MVP. Teve uns de show também que a gente colocou. E por último aí, a gente decidiu não colocar 6 USs que a gente não julgou sendo necessário para o nosso MVP. Também para a gente usou esse gráfico aí, né, para definir quais tarefas iam para o MVP ou não, onde basicamente as mais à direita vão estar sendo referentes a que tem mais valor para o negócio e com um esforço menor. E as mais à esquerda vão estar com menor valor de negócio e com esforço maior. Então, as que têm maior valor de negócio e esforço menor foram para o MVP, e as que têm maior esforço e menos valor de negócio foram para. E eu acho que é isso. Tá. Bom, agora eu vou estar mostrando aí como a gente dividiu mais ou menos as sprints. Basicamente todas a gente vai ter uma planning, uma review, uma retrospectiva. Começando pela primeira sprint aqui. Nosso principal objetivo foi começar, né, a criar a fundação do projeto para poder começar mesmo os desenvolvimentos. Aí primeiro a gente começou a ter o primeiro contato com o cliente para saber, entender o negócio, o que teria que fazer. A gente também foi estruturando a pages, configurando um CI/CD inicial. Com isso, depois que a gente já tinha uma visão do produto, começou a priorizar, né, aplicando o Moscou, e iniciamos os protótipos de wireframe. Agora indo para a review, a gente conseguiu validar a nossa visão de produto com o cliente, já que ele estava de acordo, e demais a gente conseguiu, né, realizar tudo o que estava proposto. Algo que funcionou foi definir tarefas específicas, e o que dificultou foi a gente perceber um difícil contato com o cliente e algo que deveria ser resolvido, né, o que foi resolvido com um grupo no WhatsApp. Indo para a Sprint 2, o nosso objetivo principal era ter já um protótipo bem mais robusto, né, em wireframes, que foi o que a gente adotou, e começar o refinamento do backlog, conforme sempre com o feedback do cliente. E também iniciar o setup inicial, né, do nosso projeto com as nossas tecnologias, o Nest e o Next. Indo para a review, a gente infelizmente não conseguiu uma reunião com o cliente para receber um feedback, né, isso dificultou um pouco. A gente está tendo um problema com reuniões. E entretanto, né, o grupo WhatsApp com o cliente facilitou, né, o processo. Mas o que impossibilitou a validação foi porque o protótipo acabou demorando demais. A gente não conseguiu quebrar ele em mais tarefas. Foi uma falta de organização, né? E aí o que a gente pretendeu foi começar a aplicar o Planning Poker para todas as tarefas, né? Porque daí se a tarefa fosse muito grande, a gente poderia quebrar ela em outras, né? Indo para Sprint 3, de fato na Sprint 3 que a gente começou a se preocupar com as entregas parciais e ter um servidor, né, para o próprio cliente começar a testar. E o que a gente definiu nessa planning foi a US3, a S4 e a US7, que é basicamente o gerenciamento de teses, que vai ser criar teses, editar e visualizar elas. Indo para review, a gente conseguiu o DOD delas, conseguiu terminar elas. O total de pontos foi 16, que a gente conseguiu. E infelizmente também não conseguimos fazer uma reunião de feedback com o cliente. O que funcionou bem foi o Planning Poker, que ele ajudou a estimar, já que todo o grupo estava participando.
E o que não foi muito bom foi que um membro do nosso grupo, que era o que mais entendia das tecnologias, infelizmente ele acabou saindo da matéria no meio da sprint. Isso dificultou um pouco. Entretanto, a gente ainda conseguiu atingir o nosso sprint goal e começou a implementar alguns testes end-to-end no back-end. E que a gente pretendia seguir para as próximas iterações. Mostrando aqui, de fato, funcionando no site, as USs de tese. Aqui a gente tem a de criar tese. Vamos ter esses campos aqui para criar. De visualização, é essa aqui, ele agrupa por categorias. Aí você consegue ver, né, todos os campos, eles são todos expansíveis. E o campo de editar, que também vai ser parecido com o do cadastro, mas ele vai carregar os dados atuais da tese para poderem ser editados. E o usuário comum, quem tem acesso a isso é só o administrador. O usuário comum não vai poder ver esses botões de cadastrar e nem editar. E mesmo que ele tentar fazer isso, ele não vai conseguir, porque ele não tem acesso ao back-end. Ainda para Sprint 4, o que a gente vai ter, o que a gente definiu é fazer o S8, 9 e 11, que vai ser a parte de perguntas, de criar pergunta, editar e visualizar. E a gente percebeu que tinha que criar uma feature de autenticação, já que até então a gente não tinha nenhuma documentação a respeito disso. Então eu fiquei encarregado de fazer isso, né, adicionar mais uma feature no PBB e começar a refinar, né, para poder fazer na próxima sprint. Indo para review, a gente conseguiu realizar todas as UEs, o total de pontos foi 10, e a gente conseguiu fazer no dia 14/6 uma validação de tudo que estava pendente e o que a gente já tinha feito com o cliente, né. Aí de retrospectiva, a gente também deu uma boa conversada com o cliente, conseguiu esclarecer bastante dúvidas a respeito do produto, e a gente também conseguiu, o cliente se comprometeu em fazer pelo menos mais reuniões, né, por sprint, e mais o contato com o WhatsApp permanecia constante. E no geral a gente conseguiu cumprir o sprint goal. E mostrando aqui a parte de perguntas. Aqui a gente tem a visualização, né? A gente tem as perguntas relacionadas, dica de resposta quando tem. Você consegue filtrar por todas as inativas se tiver. E para criar pergunta ele abre o pop-up, você consegue, tem validação, né, de campos, limite também, você consegue criar aqui e associar outras perguntas. E a edição também, quando você expande uma pergunta, você consegue editar ela, também tornar ela inativa. E é isso, né? Elas estão cumprindo, os nossos critérios de aceite foram definidos. Indo para Sprint 5, o principal dela foi implementar as categorias, as categorias, né, e também o login, a autenticação do sistema como um todo. Aí no review a gente conseguiu implementar todas elas, o total de pontos foi 15, e a gente também fez uma reunião com o cliente dia 28/6, que ele validou, né, tudo isso que a gente tinha implementado. Na retrospectiva, o único problema foi o maior problema que a gente teve foi implementar um sistema de autenticação já no meio do projeto, no meio do trabalho. Isso acabou, a gente teve que mudar muita coisa, voltar atrás, isso acabou trazendo um pouco de trabalho, né? Mas no final a gente conseguiu, né, atingir o nosso goal. Aí voltando aqui, esse é o nosso sistema de login, você consegue logar aqui, senha, e-mail, aí você entra, e indo para as categorias, essa aqui é a página de categorias, você consegue adicionar, né, o tipo de imposto. Você consegue editar os que já existem, também consegue ir indo para visualização, né? Você consegue ordenar pelo nome ou pela época que ele foi a última vez que ele foi atualizado. E ele é aplicado, né, na visualização das teses, né, que elas são sempre agrupadas pelos impostos, e no cadastro também, quando você define, né, um tipo de tributo. E indo agora para a nossa última sprint, o que a gente fez foi a US1, 14, 12 e 15. Um foi consultar dados públicos a partir do CNPJ, visualizar relatórios de teses aplicáveis, realizar questionário de diagnóstico tributário e apagar questionário de diagnóstico tributário. Na review, indo para a review agora, a gente conseguiu um total de pontos de 12, porque a gente não conseguiu finalizar a implementação da US1. O que faltou, né, o que iria para a próxima sprint, foi que a gente não conseguiu persistir os dados que vinham do CNPJ no banco de dados, então a gente acabou sendo uma implementação parcial. E, entretanto, a gente ainda fez uma validação com o cliente, que foi a validação final do MVP, e acabou sendo isso, né? E na retrospectiva que a gente fez, o principal problema, né, foi que as histórias estavam muito complexas eram muitas histórias complexas para um sprint só, e acabou faltando organização, por isso que a gente acabou não conseguindo terminar todas. Entretanto, a gente considerou como concluído o MVP e o lançamento, né, do MVP final, e agora focando apenas na performance e no recebimento de feedbacks e talvez uma futura release 2. Aí indo agora aqui para as implementações, na página diagnósticos, aqui você vai ter uma lista dos diagnósticos que já foram feitos,
Você consegue acessar eles, nele você vai ter informações do cliente. As teses aplicáveis, elas são agrupadas por tipo de imposto. No buscar dados, você vai poder consultar os dados dessa empresa e ele vai carregar aqui. A única coisa que não foi implementada é que eles não são persistidos. Então, se eu entrar aqui e sair, eles somem. Eu tenho que fazer uma outra busca. E o novo diagnóstico, ele carrega todas as perguntas que estão cadastradas e você consegue estar respondendo ele tranquilamente. O diagnóstico bugou aqui. Acho que foi por causa disso aqui. Pronto. Pronto, você consegue responder aqui. Aí a questão das perguntas relacionadas, que ele vai pulando de páginas. E se não responder relacionado, ele não vai ter mais páginas. Então você envia o diagnóstico e ele vai abrir a página aqui, né, de informações do diagnóstico, as teses aplicáveis, e para apagar aqui o diagnóstico, e apaga tranquilamente. E é isso aí a nossa implementação.